Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aí à função if, tá? O estudo dela. E hoje a gente vai usar a função if combinada com mais duas funções, tá? A função and e a função or, tá? Vamos lá para o nosso exemplo que vai ficar claro para vocês aí como usar, tá certo? Então imagina que eu tenho aqui, ó, o meu pagamento da comissão agora, em vez de ter só apenas uma condição para eu analisar se eu vou pagar ou não, eu tenho duas condições agora, tá? Então eu vou analisar tanto quanto que o meu vendedor vendeu, quanto a quantidade de faltas que ele teve no período. Então eu tenho duas condições para analisar, tá? Como que eu faço isso? Eu vou usar a função if combinada com a função ora and e ora or, tá? Então, o que a função and faz? Ela exige que as duas condições aconteçam ao mesmo tempo, tá? Para que ela seja verdadeira, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu vendedor vendeu pelo menos 50 mil euros, tá? Então tem que ser maior ou igual a 50 mil euros o que ele vendeu e tenha menos de 3 faltas, tá? Então as duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo, tem que ter vendido mais de 50 mil e tem que ter menos de 3 faltas para eu poder pagar a comissão, tá? Então vamos lá, if, tá? E aí qual que é o meu teste lógico aqui, ó? É com a função and. Por quê? Porque as duas condições têm que acontecer, tá? Então qual que é a primeira condição? O meu vendedor tem que ter vendido pelo menos, ó, maior ou igual, certo? O que ele vendeu tem que ser maior ou igual a 50 mil. Travo aqui para eu conseguir arrastar a fórmula, vírgula, tá? A minha segunda condição, qual que é? O número de faltas tem que ser no mínimo menor do que 3. Olha lá, tá? Então essa é a minha condição, tá? Ou seja, se essas duas condições acontecerem ao mesmo tempo, ou seja, for igual a true, né, for igual a verdadeiro, eu quero que ele publique para mim yes, ou seja, eu vou pagar. Se não, no. Olha lá, tá? Eu vou arrastar aqui para você ver. A gente vai analisar caso a caso aqui, tá? Então olha só, a Ashley, por exemplo, olha lá, ela vendeu 30 mil, ou seja, vendeu menos do que o goal aqui, então ela já não ia receber, então não vai receber. A Nive, tá? Ó, ela vendeu mais do que 50 mil e teve menos de 3 faltas, então ela vai receber, yes. A Rebecca, a mesma coisa, ó. Ela vendeu mais de 50 mil e teve menos de 3 faltas, então ela vai receber. A Kate já não vai receber, por quê? Porque ela vendeu já menos de 50 mil, então ela já não obedece e teve 3 faltas, então não vai receber. Já o John, olha só, ele vendeu mais que 50 mil, mas ele faltou mais que ele faltou 3 vezes. Eu precisava, para ele receber a comissão, ele precisava faltar menos de 3 vezes. Então as duas condições teriam que acontecer ao mesmo tempo: vender mais de 50 mil e menos de 3 faltas, né? Então ele não vai receber, tá? O Robert aqui, ó, tá? Ele não vai receber. Por quê? Porque ele vendeu menos de 50 mil, mesmo tendo só 2 faltas, tá? A Emma, por exemplo, ó, ela vendeu só 10 mil, então já não iria receber, mesmo tendo só uma falta, então não vai receber, tá? Então olha só o que a função and faz, ó. As duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo. Tem que ter vendido mais de 50 mil e tem que ter tido menos de 3 faltas ao mesmo tempo, tá? Mas pode acontecer situações que eu tenho que, apesar de ter duas condições, elas não precisam acontecer simultaneamente, tá? Elas podem acontecer em momentos separados. Então nesse caso aqui, ó, eu resolvi, tá? Eu vou ocultar aqui para ficar mais fácil de você ver, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu vou pagar a comissão, tá? Se os meus vendedores venderam mais que 50 mil,
ou se eles tiveram uma falta só, tá? Então, ou pelo menos uma dessas tem que acontecer, ou vendi mais que 50 mil, ou só tive uma falta, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha lá, if, tá? Or, vamos lá, abrir a nossa função or, tá? Então, qual que é a primeira condição? É que o que eu vendi, o que o meu funcionário vendeu tem que ser maior ou igual a 50 mil. Tá certo? Vou travar e eu vou para a minha segunda condição. Qual que é a segunda condição? O número de faltas, ó, tem que ser igual a 1. Então, ó, o número de faltas igual a 1. Tá? Se isso acontecer, ou seja, se isso for igual a true, eu vou pagar a minha comissão. Se não, eu não vou pagar. No. Fecho o parênteses e tá lá. Tá? Vou arrastar aqui para baixo e a gente vai analisar caso a caso. Olha só. A Ashley. Tá? Ó, ela vendeu mais que 50 mil? Não. Ela faltou pelo menos uma vez? Não. Então, não vai receber. A Nive. Tá? Ela vendeu mais que 50 mil? Vendeu. Então, já vai receber a comissão. Ela faltou... teve uma falta? Nesse caso, ela vendeu, tá? Acontece as duas condições ao mesmo tempo. Olha lá, ela vendeu mais que 50 mil e só teve uma falta, então ela vai receber. A Rebecca, a mesma coisa, olha lá, ela vendeu mais que 50 mil, tá? E só teve uma falta, então ela vai receber de qualquer jeito. A Kate, tá? Ela vendeu menos que 50 mil, então por esse critério ela não receberia. Mas ela também faltou mais que uma vez, então ela realmente não vai receber, tá? Olha o caso do John aqui, ó. Por que que ele vai receber? Porque ele vendeu mais que 50 mil. Apesar dele ter tido mais de uma falta, tá? Ele vendeu mais que 50 mil. Olha lá. Tá? Então ele vai receber. Então aqui, ó, eu tenho, nesse caso aqui, ó. Nesse caso da Nive aqui, ó. Ele tem essas duas condições aqui. Acontecem ao mesmo tempo. Tá? Então ele recebe. A Rebecca, as duas condições acontecem ao mesmo tempo, ó, mais que 50 e uma falta. Tá? Essa aqui, ela menos que 50 e 3 faltas, não vai receber. O John, ele vendeu, ó, mais que 50, então por essa lógica ele vai receber, mesmo que ele tenha faltado 3 vezes. Tá? O Robert, por que que ele não vai vender, não vai receber? Porque ele vendeu menos que 50 mil e teve 2 faltas, tá? Então, se ele tivesse vendido menos que 50 mil, mas tivesse tido uma falta só, teria recebido, que é o caso da Emma aqui, ó, tá? Ela vendeu só 10 mil euros, tá? Mas ela só teve uma falta só, então por esse motivo ela recebeu, tá? Se ela tivesse vendido 10 mil e tivesse tido 2 faltas, olha lá, ela não receberia. Tá? Por quê? Porque ela tem que ter ou uma falta só ou vender mais que 50 mil, tá? Se ela tivesse faltado 6 vezes aqui, ó, e tivesse vendido 55 mil, olha lá, ela ia receber. Por quê? Apesar dela ter faltado 6 vezes, ela vendeu mais que 50 mil, tá? Então, vamos reabrir aqui, tá? Então, olha só. A função e, as duas condições têm que acontecer ao mesmo tempo para que a condição seja verdadeira, para que ela exista, tá? A função or, a função ou já é o contrário. Pelo menos uma das condições tem que acontecer, tá? Pode acontecer as duas condições ao mesmo tempo? Pode. Mas se uma delas pelo menos acontecer, a condição vai ser verdadeira, tá? Então é isso a aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, assista de novo, tá? Porque com certeza problemas como esse você vai ter no seu dia a dia aí, tá? Condições com um ou mais variáveis que acontecem ou não ao mesmo tempo. Então é importantíssimo aí você entender essa aula, tá? E pratica de novo, tá? Não canso de falar. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Fui!